meu querer, mas sim o teu. Maravilhado nos rendemos, cantando. Lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Quem pode ver, quem pode ouvir, o servo de todos é o Rei, mesmo desprezado nos amou. O ramo da vida revelou, por suas feridas nos curou, e todos os povos se prostrarão, cantando. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, Adore, 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 adore. Jesus, Jesus, me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do Cadê os adoradores dessa noite? Cadê os adoradores dessa noite? Adore, adore nessa noite. Ele está aqui para te tocar, para te renovar. Ele procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Quem pode adorar nessa noite? Aumenta o volume aí, aumenta o volume aí. Vai. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Você pode aplaudir o nome dele nessa noite, meu irmão? Porque a tua presença, Pai, é maravilhosa em nosso meio. Pai, nós podemos sentir, ó Pai. Espírito Santo, nós cremos que Tu estás aqui nessa noite para renovar as forças. Tu está aqui nessa noite para curar as feridas, Pai. Não há nenhum mal que Tu não cures, Senhor. A Tua mão é poderosa para arrancar qualquer dor, qualquer tristeza, qualquer angústia da alma. Por isso, Espírito Santo, nessa noite fica no nosso meio, fala aos nossos corações e sairemos daqui, ó Pai, renovados pelo que Tu falar nas nossas vidas, ó Pai. Fica conosco e nos dá vitória em tudo no nome de Jesus. E você diz amém. Sente-se aí em nome de Jesus. Salmo 42, ele é um salmo, é o salmo da aflição de Davi. Davi está angustiado, Davi está com o coração pesado, e há quem diga que Davi está aqui com sintomas de depressão. E de fato, Davi está com
coração depressivo, há muitas angústias no coração de Davi. O próprio Davi revela o que é que causa essas angústias em seu coração. Davi diz que os seus inimigos têm se levantado dia e noite contra ele. Davi diz que há multidões dizendo a ele, questionando a ele aonde está o Deus a quem ele serve. Davi está angustiado por muitos fatores, mas ele tem uma confiança. Ele, numa interlocução, numa conversa íntima, num pensamento próprio, ele conversa consigo mesmo. E ele diz à sua própria alma: tenha paciência, não se abata tanto, espere em Deus, porque eu ainda o louvarei. É interessante porque Davi diz isso cerca de 2 vezes. Ele fala no versículo 5 e no versículo 11. No versículo 5 ele diz: espera em Deus, pois ainda o louvarei na sua salvação e na sua presença. Mas no versículo 11 ele fala com uma outra perspectiva. Ele não diz: ainda o louvarei na sua salvação, não. Ele traz uma convicção, irmão Israel, e a convicção é dele dizer: porque Ele é a minha salvação, aleluia, e Ele é o meu Deus. Então Davi tem essa confiança, Davi tem essa seguridade, Davi tem essa certeza. Depressão, ela pode ser vencida. Os males que vêm com a depressão, que são acarretados pela depressão, podem ser vencidos com uma convicção de que há um Deus poderoso que se preocupa comigo, que me enxerga, que vê as minhas dificuldades, que vê as minhas falhas, mas está sempre disposto a me ajudar e a me socorrer. Então hoje eu quero falar com vocês sobre doenças causadas pela depressão. Lembrando que nós estamos no chamado Setembro Amarelo, né, que é o mês de campanha contra a depressão, contra o suicídio, certo? Setembro Amarelo. E as igrejas onde eu passo, irmãos, eu tenho esse trabalho de sempre nesse mês fazer esse seminário, conversar com os irmãos sobre esse assunto, porque é um assunto que tem afetado não apenas incrédulos, mas também crentes no Senhor Jesus. Tem afetado não somente o meio secular, mas o meio cristão também tem sido afetado por causa desses males. Então, é muito importante, a igreja cristã também ela não pode ficar de fora desse assunto. Nós precisamos, como pastores, trazer a lume, trazer à nossa vista esse assunto que é tão essencial. Falamos semana passada sobre depressão, o que é depressão, né? Falamos sobre consequências da depressão, falamos sobre dados ao redor do mundo, falamos sobre como vencer a depressão, mas eu quero falar com vocês hoje sobre doenças psicossomáticas. Eu vou pedir para o Marquinhos colocar aí o tema, doenças psicossomáticas, né? A gente vai ver isso. Diga comigo, doenças psicossomáticas. Se os obreiros quiserem se descer para ali, ficar melhor para fazer a averiguação, vocês ficam à vontade, tá certo? Sei que tem cadeira aqui, dá certo vocês, se quiserem descer. Se der para olhar daí, fique à vontade também, tá bom? Então nós vamos falar um pouco sobre doenças psicossomáticas. E talvez você pergunte: pastor, mas o que é, pastor, doenças psicossomáticas? Talvez alguém possa dizer: muito simples, é doença da depressão. Não, irmãos, não é só uma doença da depressão, não é só isso. Doenças psicossomáticas, elas são um pouco mais do que só depressão, do que só alguém dizer para você que é frescura, do que alguém chegar para você e dizer que é simplesmente um momento que você está passando. Não. Doenças psicossomáticas afetam e muito. Nós vimos semana passada que 20% em 2017, dados da OMS, 20% da população mundial sofria com depressão, né? Sofria com depressão. Isso comprovadamente, irmãos, não é que tem apenas um sintoma da depressão, não.
mas que tem um quadro generalizado de depressão, tá certo? Com dispositivos para cometer suicídio. 20% da população mundial. Eu disse para vocês que esse dado de 20% em 2017 dobrou em 2020 por conta dessa pandemia, por conta dessa quarentena que programaram, né, que fizeram, que, diga-se de passagem, totalmente errada, totalmente desproporcional. Fizeram essa quarentena e o resultado, meus irmãos, é que cerca de 40% da população mundial hoje sofre com depressão. Estou falando de 40% da população mundial, meus irmãos. 40% da população mundial é quase metade. Nós estamos falando de mais de 4 bilhões de pessoas que sofrem ou estão sofrendo com sintomas da depressão. Para você ter ideia, né? Por causa do isolamento, por causa das incertezas de que todo esse momento nos gerou, por causa de todo o medo e as dúvidas que esse momento que nós passamos aí de quarentena, de pandemia, nos trouxe. Então a gente vai ver um pouco hoje que essas doenças psicossomáticas, elas aumentaram também nesse período. Aumentaram também nesse período. Para você ter ideia, meus irmãos, do que eu estou falando aqui, vocês vão compreender, pessoas que apresentaram quadro doentios nessa quarentena que não tinha nenhum problema de saúde. Não tinham nenhum problema de saúde, mas apresentavam quadros de enfermidade. E a gente vai entender o que é isso. O que são doenças psicossomáticas? Coloca aí, Marquinhos. O que são doenças psicossomáticas? Né? Bota aí o ponto 1. O que são essas doenças? O que são essas doenças? Está errado ali na edição, porque a gente errou, a gente fez isso aqui bem rápido hoje. Mas o que são essas doenças? O que são doenças psicossomáticas? Né? A palavra psicossomática é a junção de duas palavras, que são psicos, do grego, que é alma ou mente, e soma, do grego, que significa corpo. Então, doenças psicossomáticas, meus irmãos, significa dizer que são doenças que têm a sua origem na mente e acabam se manifestando em todo o corpo, tá certo? São doenças que começam na alma e elas afetam todo o corpo. Por exemplo, tem pessoas que apresentam quadros clínicos de dores no corpo, de problemas estomacais, gastrite, dores de cabeça, sintomas de câncer, tudo gerado por problemas da mente, por conflitos da mente. Ou seja, são doenças que têm a sua origem não por um fator patológico, ou seja, não foi gerado por um câncer, não foi gerado por uma bactéria, não foi gerado por alguma situação, por algum acidente, por algum trauma físico, foi gerado simplesmente da mente. Ou seja, a mente se desestabiliza e o corpo também sente essa desestabilização da mente. Jesus diz uma coisa muito interessante em Mateus, capítulo de número 6, ou é capítulo número 5, eu não estou me lembrando aqui agora, quem encontrar esse versículo diga. Jesus disse que os olhos são as candeias do quê? Do corpo. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso, né? Todo o teu corpo terá trevas. Mas se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Jesus está falando, irmãos, de uma alma sadia. Alguém que diz que os olhos são as janelas da alma, não é isso? Há um ditado que diz, os olhos são as janelas da alma, e está errado, está não, irmãos, é verdade. Os olhos são responsáveis por demonstrar muitas coisas dos nossos sentimentos e emoções.
E olhe para cá, deixa eu dizer uma coisa. Há um grande perigo na nossa mente quando nós somos dominados por sentimentos e emoções conflitantes. É um grande perigo. Paulo, o escritor aos Hebreus, ele nos adverte dizendo que nós devemos tomar cuidado com toda raiz de amargura. Não é isso? Devemos tomar cuidado com toda raiz venenosa que venha brotar em nosso coração. Paulo diz que quando nós detectarmos essas raízes venenosas, nós temos que arrancá-las. Nós temos que procurar desfazê-las imediatamente, para que brotando esta, não venha contaminar os demais. E é um grande perigo, meu irmão, nós sermos dominados por essas emoções. Por quê? Porque o nosso corpo, ele vai reagir. Quando a cabeça não vai bem, o corpo não vai bem. Quando a mente não está bem, quando a alma está ferida, o corpo também, ele se fere. Ele se fere visivelmente, isso que é perigoso. O salmista, ele diz que por causa da inveja, os seus ossos envelheceram. O salmista está falando de um sentimento. O salmista está falando de uma emoção. Então, doenças psicossomáticas, elas têm a sua raiz aqui, É por isso que é tão imprescindível para nós cristãos e para qualquer ser humano fazer a manutenção da sua mente de maneira sábia. Salomão, ele diz uma coisa em seus provérbios muito interessante. Ele fala que aquilo que o homem pensa na alma, isso ele é. E o que é que você tem pensado? Hein? O que é que você tem pensado? Como é que está a sua mente aí? O texto que o irmão Aloysio leu, ele fala que a nossa mente, em Colossenses capítulo 3, deve pensar nas coisas que são de cima. E olha o que Paulo diz, irmãos, em Filipenses 4:8. Ele diz: tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é amável, tudo que é puro, se há algum louvor, é isso que deve povoar a nossa mente. Sabe por que Paulo diz que nós temos que levar cativo todo pensamento a Deus, irmãos? Porque quando a nossa mente não está sã, ou seja, sadia, o nosso corpo ele também não vai estar são. O nosso corpo ele vai estar doente, ele vai estar tenebroso. Então, doenças psicossomáticas são doenças geradas aqui. E é interessante, porque quando você vai num psiquiatra, vai num psicólogo falar sobre isso, conversar com ele, às vezes o psiquiatra receita para você placebo. Você sabe o que é placebo? Você sabe o que é placebo? Placebo, meus irmãos, é um comprimido que ele não tem nenhuma droga nele. Ele não tem nenhuma droga. É só o comprimido, é só a massa, feito um comprimido, o médico prescreve, pronto, tá aqui, você vai tomar esse comprimido aqui, ele é para combater dor, ele é para combater o cansaço, ele é para combater essa queimação no seu estômago, ele é para acabar com essa dor na sua... É quase um milagre um remédio. Pode tomar esse remédio, e não tem nada no remédio. Enrolação do médico. Só que o médico está fazendo aquilo ali, irmãos, porque ele detectou que a doença, ela é da mente. E aí a pessoa toma aquilo, pensando que está tomando uma droga altamente potente para acabar com a sua dor, para acabar com o seu sofrimento. Na verdade, não está tomando nada, porque o médico receitou a ele uma maneira dele reagir contra aquela enfermidade que ele está gerando da mente. O tratamento para doenças geradas pela mente é placebo, para você ter ideia, passado pelo psiquiatra.
Psicólogo, é claro que ele vai passar uma gama de soluções para você e tudo. Pratique esporte, faça parte de uma religião, tudo. Ele tem uma boa convivência com as pessoas. Mas o psiquiatra, ele faz esse tratamento. Estou vendo que o seu mal aqui é isso e isso, tome isso aqui, mas na verdade ele sabe que o problema é mental. E tem muitas pessoas enfrentando isso. Coloca aí o ponto 2, Marquinhos. Então, mente sã, corpo são. Principais doenças psicossomáticas. Primeira, transtorno de ansiedade. Eu falei um pouco aqui semana passada, vocês lembram disso, né? Transtorno de ansiedade. Meus irmãos, a ansiedade ela é muito perigosa. Por que ela é perigosa, pastor? Porque a ansiedade, todos nós, seres humanos, temos. Todos nós ficamos ansiosos. Ficamos ou não? Eu vou te dar um exemplo aqui, como todos nós temos ansiedade. Esse menino, ele passa o dia todinho, Abner, na casa da minha avó, na casa da minha sogra e do meu sogro. A gente chega em casa, às vezes quando não tem nenhum trabalho na igreja, nós tiramos um tempo à noite, e aí ele chega em casa estressado, porque ele passou o dia todo dentro de casa, e aí a Flávia diz assim, vai tomar banho para a gente sair. Meu irmão, esse menino muda. Ele vai para o banheiro rindo, ele termina o banho, ele vem, ele vai na gaveta dele, ele puxa o calção, puxa a cueca, puxa a camisa, e ele fica naquele pé e no outro para sair. Segunda-feira eu cheguei do trabalho, ela tinha passado o dia em casa, e aí eu disse, hoje à noite nós vamos para o parquinho. Aí eu peguei ele, e a gente foi. Irmão, quando ele chegou no parque, a Flávia soltou ele parecia um cachorrinho, irmãos. Olhava para um lado e para o outro, não sabia onde ia, não pula-pula, ia numa outra coisa, Ele estava ansioso por aquilo. Então, todos nós temos ansiedade. Por exemplo, todos nós temos ansiedade, isso aqui é o mínimo, mas nós temos ansiedade, por exemplo, por um trabalho. Nós temos ansiedade pelo futuro. Isso é o normal de todo ser humano. Todo ser humano tem essa ansiedade, gera-se essa ansiedade em si. Agora, qual é o grande problema? Por exemplo, pastor, o senhor tem ansiedade para pregar? Tenho, irmãos. Eu fico preocupado quando eu vou pregar. Porque eu tenho que oferecer, eu tenho que fornecer para a igreja que eu lidero o melhor alimento, o melhor mantimento. Porque isso é uma responsabilidade. Então a ansiedade está em nós. Agora, eu chego aqui, Deus me dá o controle da situação, porque o Espírito Santo vai trabalhando em nós para podermos falar com a igreja. Mas agora imagine uma situação. Eu estou num momento totalmente tranquilo, estou num restaurante com a minha família, e de repente eu começo a sentir sintomas de ansiedade. A minha mão começa a suar, o meu coração dispara, a minha mente, a minha cabeça começa a doer, os meus músculos se retraem, eu começo a respirar de maneira mais profunda, mais cansada. E aí alguém pergunta, o que está acontecendo? Estou ansioso. Isso é um transtorno de ansiedade. A crise de ansiedade é uma coisa, agora o transtorno de ansiedade, meus irmãos, que é conhecido como TA, é algo terrível. É algo terrível. Eu já vi pessoas com transtorno de ansiedade. A minha irmã mais velha, ela teve problema de transtorno de ansiedade. Teve esse problema. E é terrível. Pastor, qualquer ser humano pode passar por isso? Qualquer ser humano, infelizmente, pode passar por isso. E Davi está aqui nesse salmo, dizendo que está passando por isso. Ele está com transtorno de ansiedade. Por quê? Porque a alma dele está aflita, está angustiada. Pastor, como nós podemos vencer isso? Acalme-se, relaxe, se controle, o domínio próprio. Irmãos, a Bíblia, irmãos, ela está cheia de conselho para isso. Nós temos que aprender a nos controlar, a dominar-se.
É o que a Bíblia chama de domínio próprio. Assim enxergar, né? Então, o transtorno de ansiedade, ele traz esses males. Pastor, pode matar? E deixa eu te dar uma notícia. Pode. Pode. Quem tem problema do coração, por exemplo, se tiver um transtorno de ansiedade, ele morre de um ataque fulminante do coração. Se ele tiver problema de arritmia cardíaca, ele morre. Porque o coração, irmãos, dispara. Há uma mudança no metabolismo da pessoa. Há uma mudança. Então, olha o problema. Segunda doença muito comum psicossomática: traumas mentais. Transtornos pós-traumáticos. Eu não sei aqui se tem alguma mãe que passou por isso, mas é muito comum em mulheres elas desenvolveram o que se chama depressão pós-parto. É muito normal isso, mais normal do que a gente imagina. Desenvolver depressão pós-parto, né? Você desenvolve aqui, tem mães, por exemplo, que rejeitam seus filhos. A criança nasce e ela rejeita a criança. Às vezes tem mãe que passa de um mês e meio sem querer ver a criança porque desenvolveu depressão pós-parto. Pastor, isso é besteira, isso é coisa do demônio. É não, minha irmã. Porque tem mulheres crentes de Deus que passam por isso. Você sabia disso? Depressão pós-parto. Aí o marido vai dizer assim, isso é besteira. É não. É não. Tem mulheres que desenvolvem depressão na gestação. Sabe quem é afetado por isso? A criança. A criança, pra você ter ideia. Por quê? Porque são transtornos pós-traumáticos, meus irmãos. Isso é terrível. Tem pessoas que travam. Por exemplo, pessoas que foram abusadas sexualmente quando criança, quando elas crescem, algumas pessoas têm muita dificuldade de se relacionar. Se relacionar. Há um exemplo na história de uma mulher que era lésbica e ela procurou o psicólogo, conhecido como pai da psicologia moderna, Sigmund Freud. E aí ela foi conversar com Freud e ela disse para ele que ela era homossexual, era lésbica, era aquilo mais, tudo mais. E aí ele fez uma pergunta a ela: você tem algum trauma de infância? Aí ela disse: tenho. Qual trauma? Disse: meu pai. Ele era extremamente violento, batia na minha mãe, batia em mim e abusava de mim. Então, quando ela cresceu, ela criou nojo de homem. Porque na mente dela, todo homem era igual ao pai dela. Você sabia que tem filhos que não conseguem pessoas que não conseguem se relacionar com Deus de maneira sadia, de maneira de servo, porque tem uma experiência com o pai que é traumática. Você sabia disso? Pessoas que não conseguem, irmãos, eu já tive membros em igreja com essa situação, de não conseguir enxergar Deus como pai, porque a ideia de pai para ela era o pai dela. Isso é transtorno pós-traumático. Ou seja, um trauma extremamente violento que afeta. Por exemplo, mulheres que foram estrupadas, pessoas que foram assaltadas, por exemplo, desenvolvem a síndrome do pânico. Você já viu alguém com síndrome do pânico? É muito parecido com um transtorno de ansiedade. Muito parecido. Eu já vi pessoas assim com síndrome do pânico. Pessoas de sentar num banco de um carro para dirigir e travar. Ela não sai para lugar nenhum. Pessoas com medo de colocar o pé do lado de fora, porque na mente dela, ela vai ser assaltada, sequestrada, assassinada. Então, olha, eu tenho experiência de pessoas
próximos a nós que assim, irmãos, sofrem com isso. Desenvolveram, por causa de um transtorno pós-traumático, traumas mentais, desenvolveram esquizofrenia. Desenvolveu esquizofrenia. Flávia, pega aqui o hábito, minha filha, por favor. Desenvolveram, meus irmãos, esquizofrenia. Pessoas que foram afetadas por traumas, que desenvolveram mal de Parkinson. Para você ter ideia. Pessoas que desenvolveram cânceres. Eu falei aqui, acho que eu falei semana passada, mas se eu não falei, eu vou falar para vocês. Eu tive uma irmã em nossa igreja, que ela desenvolveu nódulos nos seios. Ela desenvolveu nódulos nos seios. Ela passou por um trauma muito grande dentro de casa. O marido a abandonou, até aí você diz assim, mas pastor, a gente conhece tanta gente que passa por isso. Amém. Mas o marido a abandonou. Ela foi embora para o interior, para a montada. Era ela e os 2 filhos pequenos, morando na casa de uma prima. E quando foi de madrugada, ela se acordou, foi beber água, foi descer as escadas. E aí ela caiu de cima da escada. E aí ela rompeu o joelho, meus irmãos. Ela teve que fazer uma cirurgia enorme na perna. Quando nós chegamos lá para fazer oração por ela, conversar com ela, já falei aqui uma vez, vou falar de novo. Aquela mulher estava tão amargurada, de ódio. De ódio. Ela estava com tanto ódio que ela não podia nem falar o nome do marido. Ela não podia nem pensar. Porque ela não conseguia dizer nenhuma outra palavra. Que aquilo era amaldiçoado, que era aquilo outro, e um monte de coisa. E aí nós começamos a orar por aquela mulher. Oramos por ela no sábado que nós fomos lá. Detectamos que o problema dela era a falta de perdão, de liberar o perdão para que ela se libertasse. Porque o marido que causou todo o mal estava lá vivendo as 1000 maravilhas com a outra mulher. Mas ela e os filhos ainda sofriam com essa amargura. E aí nós oramos por ela, meus irmãos. Ela se converteu, foi na igreja no domingo, se converteu, aceitou a Jesus. E aí ela começou a chorar, dizendo que estava liberando perdão no coração dela. Algo muito difícil, algo muito tenso, mas ela chorando, dizendo que ela estava sentindo que o coração dela estava mais leve, porque estava liberando perdão. Ela foi fazer o exame 2 semanas depois. E do exame, quando o médico pegou o exame dela, o médico disse assim, o que foi que aconteceu? Ela disse, eu vim fazer o exame semana passada e deu que eu tenho nódulos, e você mandou voltar para a revisão. Porque você tem que fazer o acompanhamento. Ele disse, eu estou perguntando o que foi que aconteceu. Porque os nódulos sumiram dos seus seios. Jesus curou, meus irmãos. Eu tive um exemplo dentro da minha casa. A minha mãe. Nós sofremos muito. Quando meu pai, eu tinha 10 anos de idade, meu pai saiu de casa e toda a nossa casa, toda a nossa família sofreu. A minha mãe, ela desenvolveu um tumor na glândula de hipófise. Minha mãe vai ver que vocês vão ver, ela tem os dedinhos inchados, tem o nariz inchado, a orelha inchada. É por causa de um tumor na glândula de hipófise que ela desenvolveu. Nesse mesmo período, a minha avó, por parte de mãe, faleceu. Então, tudo isso acarretou muitos males dentro lá de casa. Minha irmã mais velha desenvolveu problemas mentais, de sistema nervoso, ataque de sistema nervoso, transtorno de ansiedade, muitas coisas causadas por traumas mentais. Minha irmã também, do meu, também teve problemas. Eu também tive com 10, 11 anos de idade. Desenvolvi uma pneumonia que o médico chegou para minha irmã e perguntou assim, esse menino passou por algum trauma? Ela disse, não, nós estamos enfrentando uma situação difícil. A minha irmã disse, pois esse menino está desenvolvendo uma pneumonia psicológica. Eu tinha 11 anos de idade, meu irmão, quando eu vi isso. Eu disse, pai, que arrumação é essa? Misericórdia. Aí minha irmã brincando comigo, dizia, você está ficando doido tudo. É preciso estar gerando esse negócio aí nos teus pés. Mas era não, meu irmão, era todo o trauma que estava nos envolvendo. Toda a situação pesada que nós estávamos passando. Enfrentamos, vencemos. Mas a minha mãe, ela ainda continuou com um peso no coração muito grande, uma raiva no coração muito grande. E aí, quando foi um dia, Deus usou um pastor numa pregação lá na congregação Pôr do Sol
e disse para ela, disse assim, Deus só vai te dar o que você está pedindo quando você liberar perdão. E ela começou uma campanha de oração pessoal. Toda madrugada ela se levantava, orando a Deus, pedindo a Deus para que aliviasse o coração dela de tudo aquilo. E meus irmãos, sabe o que minha mãe estava orando? Minha mãe passou 5 anos orando para ser batizada no Espírito Santo. Eu me lembro do dia que minha mãe foi batizada no Espírito Santo. Ela estava dentro da igreja, o pastor estendeu as mãos sobre ela, e ela caiu falando em línguas. E quando ela caiu, o pastor disse, o que estava no coração dessa mulher, Deus acabou de tirar e deu vitória a ela. Então é possível vencer todos esses males. Então traumas mentais, pessoas que têm raiva durante a vida toda, desenvolve todo tipo de sentimento. Você tem ideia aqui, irmãos? A gente já ouviu isso, mas eu vou falar para vocês. Sorria mais, divide com mais facilidade. Ah, pastor, eu tenho muita dificuldade para rir, porque esse negócio de rir não é coisa de crente. Que história é essa, meu irmão? Que história é essa? Ria, meu irmão, mas ria mesmo. Ria. Sorria, sabe por quê? Quando você sorri, meus irmãos, 4 músculos da sua face são movimentados. Apenas 4. Apenas 4. Apenas 4 músculos da sua face são movimentados. Quando você fica com raiva, mais de 143 músculos na sua face são movimentados, para você ter ideia. Né? Quando você tranca aqui a cara e fica... Você está causando tensão em todo o seu rosto. Quem é que já ficou com dor de cabeça porque estava com raiva? Quem foi que já ficou com dor de cabeça? Pai, me fiquei com tanta raiva que eu fiquei com dor de cabeça. Né? Esse menino faz tanta raiva que eu estou com dor aqui nos ombros. Ou seja, a mente está afetando o corpo. Aí o que é que o médico passa? Se é pressão alta, tome aqui um comprimidozinho para diminuir sua pressão. É ou não é? Outro grande problema, irmãos, que gera doenças psicossomáticas, o superativismo. Diga comigo, superativismo. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e pergunte assim, ela, você é uma pessoa ativa? Não, pergunte com mais força. Você é uma pessoa ativa ou ativista? Qual a diferença, pastor? Uma pessoa ativa é uma pessoa saudável. É uma pessoa saudável. Uma pessoa ativa, irmãos, é uma pessoa que ela pratica atividades, ela trabalha, ela tem a vida dela, ela sai com a família, ela se diverte, ela é ativa. Ela, apesar de tudo, vence o cansaço para manter-se em pé. Para que não perca um momento de lazer, para que não perca um momento em família. Isso é uma pessoa ativa. E ele procura fugir das pressões. Agora, o que é uma pessoa ativista, meus irmãos? É uma pessoa que ela não para. Ela está sempre querendo produzir mais e mais. Ela está cansada, ela não tira um momento de lazer. Aí ela diz assim, rapaz, eu não posso tirar nenhum momento de lazer. Eu preciso trabalhar mais. Isso é ativismo. Eu preciso fazer mais. Isso é ativismo. Se eu não fizer, eu vou perder meu trabalho. Se eu não produzir, vem alguém e produz por mim. Você conhece alguém assim? Conhece? Rapaz, não posso parar não, não posso parar não, não posso parar não. Se eu não fizer, se eu não tiver, se eu não fizer, ninguém vai me dar. Se eu não trabalhar, ninguém vai fazer nada por mim. Aí ele trabalha de domingo a domingo, de sol a sol. E de repente essa pessoa, nós conhecemos vários casos assim. De repente essa pessoa cai, para. De repente essa pessoa desenvolve uma esquizofrenia. De repente essa pessoa desenvolve um transtorno de ansiedade. De repente essa pessoa desenvolve uma depressão. Por quê? Porque ela trabalhou. Ela só trabalha. Ela não consegue realizar nada, ela não consegue idealizar nada na vida dela. Então,
Tome cuidado com o ativismo. Você sabe por que tem pastores, olha para cá, você sabe por que tem pastores e crentes com depressão, meus irmãos? Por causa desse negocinho chamado ativismo. Segunda-feira tem oração na igreja à noite por causa disso. Na terça-feira tem o culto. Na quarta-feira tem a campanha na casa da irmã fulana que nós precisamos estar lá. Na quinta-feira tem um culto de ensino. Na sexta-feira nós precisamos estar na sede porque senão nós vamos ser chamados a atenção. No sábado nós temos que fazer a campanha de oração na casa da irmã fulana pela nossa vitória. No domingo nós temos que estar na escola bíblica, na evangelização e no culto à noite. E na segunda e começa tudo de novo. E a família, eu não tenho tempo para tirar para a família, porque se eu tirar a igreja vai sofrer. E o teu bem-estar, eu não posso tirar, o meu bem-estar está na casa de Deus. E de repente o pastor está em depressão. Uma vez eu participava de uma festividade em uma determinada igreja nossa. E aí o pastor que estava na direção da festividade, ele pegou o microfone muito frustrado. Muito frustrado, uma igreja do tamanho dessa daqui. Com muitos problemas. Alguém diz assim, mas Rapalpinho não tem problema. Nessa igreja tem mais, para você ter ideia. E aí a igreja com problemas invariados. E ele também cheio de frustrações na alma. Aí ele foi e disse assim no microfone da igreja, meus irmãos, eu estou aqui, meus irmãos, à frente dessa igreja, mas só Deus sabe. A gente faz isso aqui porque se a gente não fizer, a gente vai pagar o preço. Eu disse, vixe lá, vem frustração aí em cima da igreja. Aí ele pegou e disse assim, meus irmãos. Quantas vezes o meu filho não se acorda e eu estou de madrugada, desse jeito. 3 horas da manhã, igual um zumbi dentro de casa. Com a mão na cabeça, chorando, por causa dos problemas daqui. Disse desse jeito. E aí o filho dele, ele disse assim, aí o meu filho vai e diz assim para mim, papai, vá dormir, senão o senhor vai ficar doido por causa da igreja. Aí ele disse assim, é doloroso, é penoso, mas nós fazemos. Deixa eu lhe dizer uma coisa, não vai servir esse serviço para Deus. Esse serviço feito dessa maneira para Deus não adianta. Não adianta. Aí eu faço porque se eu não fizer, eu vou pagar o preço. Aí eu faço porque eu já botei a mão no arado e se eu voltar para trás vai ser pior. Jesus não está falando disso. Porque se eu também continuo com a mão no arado e fazendo de maneira negligente, eu também vou pagar o preço. E como é que nós devemos fazer, pastor? O salmista já diz, servir ao Senhor com o quê? Alegria. Olha para esse irmão que está lá, diga para ele, sirva ao Senhor, diga, sirva ao Senhor com alegria. Pastor, mas não é difícil não, quem disse que é fácil? Mas quem disse que eu tenho que fazer com tristeza? Quem disse que eu tenho que fazer com amargura? Quem disse que eu tenho que fazer com dor? Quem disse que eu tenho que fazer? A igreja tem problema, a igreja está com dificuldade, a igreja tem isso. Eu sou do seguinte, irmãos, a igreja tem problema? Tem, mas glória a Deus, porque Deus está na frente, a igreja não é minha, a igreja é de Deus, e Ele nos dará a vitória. Bendito seja o nome do Senhor. Eu preciso preparar isso aqui, porque senão não vai ter louvor na hora do culto. Ai meu Deus do céu, não tenho tempo nem para o marido, não tenho tempo para o filho, não tenho tempo para a esposa, eu não tenho tempo para nada. Meus irmãos, o serviço a Deus ele é feito com alegria. Qualquer serviço para Deus feito com desânimo, feito com dissabor, não vai servir. Paulo diz que foi-lhe imposta a obrigação de pregar o evangelho. Mas você já viu Paulo dizendo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. A graça dele me basta e o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Tenha cuidado com o ativismo, meus irmãos. Tire um dia para a sua família. Tire um dia para você ficar em casa, parar para pensar, Jesus, eu não posso trabalhar demais não, porque senão eu vou morrer. Você já parou para pensar nisso, meu irmão? Você já parou para pensar nisso? Cuidado com as frustrações.
Porque o superativismo, ele gera aquele quarto ponto ali, ó. Alguém pode ler o que é esse quarto aí, meus irmãos? Que é? Quem aqui conhece alguém estressado? Você conhece, meu irmão, alguém estressado? Aí as irmãs diziam assim, meu marido. Ei, jovem, vocês conhecem alguém estressado? Hã? O Tiago está dizendo que é o Marquinhos. Vocês conhecem alguém estressado? Conhece, irmã Flávia, alguém estressado, irmã Flávia? Hein? Alguém que é um pavio de pólvora, a qualquer momento vai explodir. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Dentro da psicologia existe o estudo das personalidades. Segundo a psicologia existe 4. Se alguém me ajudar aí, se lembrar, existe o melancólico. Existe o fleumático, é isso? Fleumático, o sanguíneo e o colérico. Existem essas 4 personalidades na psicologia. Estudos mais recentes provam que mostram que tem outro. Mas vamos se manter aqui no mais antigo. O melancólico, ele também se estressa, mas o estresse dele, ele leva mais para uma emoção, para um sentimento, ele chora. Esse é o melancólico. Não é que é uma personalidade mais frágil, não é isso. Não é isso. É que é uma personalidade mais dada às emoções e ele desce mais para a tristeza. É muito comum o melancólico. O melancólico, ele tem isso. O fleumático, irmãos, ele é mais moderado. Ele faz ele é aquele tipo de pessoa mais, como é que eu posso dizer, mais sossegada, mais... Pronto, Guilherme. Ele é o fleumático. O mundo está caindo e ele está lá, vamos ter calma, vai tomar cuidado. Não é que também não haja, não é isso, é porque pensa mais o fleumático. O fleumático, ele tem um raciocínio mais lento, não de não ser inteligente, mas de pensar mais. Ele é mais filosófico, por assim dizer. Ele é mais filosófico. Você tem um sanguíneo. E é muito importante você se conhecer nisso. O sanguíneo, meus irmãos, ele é temperamental. Como assim, pastor? Toma decisões, às vezes, dado pelas emoções, toma decisões precipitadas. Às vezes ele toma uma decisão e diz assim, mas se der errado a gente volta atrás e começa tudo, não tem problema não. Isso é o sanguíneo. O sanguíneo é aquele que ele se estressa, né? Ele se estressa muito fácil, mas ele não é difícil de lidar. Ele não é difícil de conviver. Ele é sanguíneo, mas ele é dado às pessoas. É aquela pessoa que ri mais, que vive mais as emoções. É o sanguíneo. Só que tem um colérico. E eu não sei se você conhece alguém colérico, mas conviver com um colérico é a coisa mais horrível que existe. É ou não é? Porque o colérico, meus irmãos, ele tem muita variação de humor. Ele tem muita variação de humor e ele é muito explosivo para a ignorância. É difícil de se conviver, porque ele nunca está pronto para ouvir nada. Ele sempre está pronto a explodir. É muito complicado conviver com esse tipo de pessoa. Porque ele vive muito forte as emoções, e na mesma proporção que ele se alegra, é a mesma proporção que ele se irrita. A tristeza dele não é convertida em choro, a tristeza dele é convertida em raiva. Essa é a personalidade colérica. E é muito perigoso, até. Então, o estresse, ele pode ser vivido dentro de cada personalidade dessa de maneira diferente. Eu vou lhe dar aqui um exemplo aqui, irmãos. O estresse, eu falei aqui semana passada, eu vou falar de novo. O estresse gera uma doencinha chamada, hoje,
Síndrome de Burnet. Entre na internet e faça pesquisa depois. Que a síndrome de Burnet, irmãos, ela causa um estafe mental. Você está trabalhando ali, e de repente no seu trabalho, por causa das muitas obrigações e por você não parar, você acaba desenvolvendo uma certa negligência no seu serviço. Você está lá e diz assim: a irmã Josivane já terminou essa planilha? Não, está aí. Mas rapaz, a Josivane era tão aplicada, o que está acontecendo com ela? A mente já está cansada. E aí parece que a pessoa liga o automático e vai lá. Se der certo, Deus, se não der, não estou nem aí, é com vocês agora, porque eu já estou cansado. E às vezes é um bom funcionário, às vezes é uma boa pessoa, mas está tão cansada que não consegue mais ter uma outra reação. E é interessante porque essa pessoa sente isso. E ela sabe que esse problema é gerado por causa do cansaço. E aí, meus irmãos, afeta onde? Afeta o quê, meus irmãos? A mente. E aí o corpo começa a apresentar. Geralmente as pessoas que têm esse problema, elas apresentam tremedeira, apresentam uma fadiga muito grande no corpo, dores constantes por todo o corpo, fazem negligentemente o seu serviço. E aí o resultado? Doenças. Os problemas começam a vir. São doenças psicossomáticas. Elas começam na mente e terminam no corpo. Pastor, tem cura? Pastor, tem. Tem solução? Pastor, tem. Coloca aí, Marquinhos, qual é a solução? Ponto 3. Podemos vencer, sim. Salmo 42, versículo 11. Olha o que aqui diz o salmista no Salmo 42, versículo 11. Coloca aí, Marquinhos, para colocar. Salmo 42, versículo 11. Por que te abates, ó minha alma, dentro de mim? Faça essa introspecção. Faça essa reflexão. O que está acontecendo dentro de você, minha alma? Converse com você mesmo. O que está passando aí na sua mente? O que está acontecendo? Só lhe digo uma coisa: espere em Deus, porque Ele é a minha salvação e Ele é o meu Deus. Oh, aleluia. Oh, eu estou sentindo Deus aqui nessa noite, meus irmãos. Porque eu vou lhe dizer uma coisa: que não há mal que Deus não cure. Como diz o hino 7 da nossa harpa cristã: não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Levante a sua mão nessa noite em nome de Jesus. Porque Ele está aqui nessa noite para curar você dessas dores do teu corpo. Está aqui para curar você desse conflito mental. Ele cura a sua igreja. Fique de pé adorando nessa noite em nome de Jesus, aleluia. Fique de pé adorando, aleluia, 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 aleluia. Davi, como é que está aí, Davi? Estão me perseguindo, estão batendo em mim, mas eu tenho uma esperança. Eu espero em Deus, eu espero em Deus. Só quem confia no Senhor, levante a sua mão nessa noite, abra a sua boca e glorifique a Deus. Aquieta a sua alma nessa noite, aleluia. Adore a Deus nessa noite, aleluia. Oh, Ramahasei Aravacandarabagaia. Eu ouvi um especialista hoje falando sobre isso, meus irmãos. Um psicólogo extremamente inteligente dentro desse assunto. E a repórter perguntava a ele: a religião, a fé, pode ajudar de alguma maneira? E aí ele foi e disse assim: isso é comprovado.
que se um indivíduo faz parte de um contexto religioso, que tem dogmas e um culto a seguir, ele tem uma facilidade maior para vencer esse tipo de trauma. Bendito seja o nome do Senhor, meus irmãos. Aí Davi diz assim: de dia a tua misericórdia está comigo, mas de noite a tua canção não me desamparará. Aquiete sua alma, sossegue em Deus, aleluia. E que canção é essa, Davi? Ora a Deus, fala com Ele e Ele te ouvirá. Não tem angústia que prevaleça na presença do Senhor, não tem dor que permaneça na presença de Deus. A vitória é daquele que crê. Adore, adore nessa noite. Faz meu coração ouvir tua voz. Oh, aleluia, deixa. Ouve a voz de Deus essa noite. Escuta a voz do Senhor te consolando. Chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Você pode louvar nessa noite? Faz meu coração ouvir tua voz. Louve ao Senhor nessa noite, louve ao Senhor. Ele está nesse lugar. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Oh, glória! Tudo que eu preciso está em ti, mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, aquieta sua alma, faz meu coração sossegue esse coração, aleluia. Há um Deus de providência, há um Deus de cuidado. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Você está no controle, então me esconda no meu coração, me amarra a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Coloca a tua mão sobre a tua cabeça nessa noite. Coloque a sua mão sobre a sua cabeça nessa noite, aleluia. Deus está nesse lugar, meus irmãos. Deus está nesse lugar. Coloque a sua mão sobre a sua cabeça nessa noite. A sua mente não é predomínio de Satanás. A sua mente não é terra de demônios, nada disso. A sua mente tem a mente de Cristo, aleluia. A sua alma foi lavada e conquistada pelo sangue do Cordeiro. Senhor, nessa noite repreende toda perturbação, Pai.
Repreende toda tristeza, desânimo, Senhor, depressão, Pai, angústia que tem afetado este homem, que tem afetado esta mulher, Senhor. Tu és o nosso socorro, tão presente na hora de nossas angústias. Oh, aleluia. Sossega no Senhor, aquieta a tua alma, se prende nele nessa noite, meus irmãos. Receba renovo, receba renovo. Quem é batizado no Espírito Santo, abre a sua boca e fale em mistérios com Deus. Corana, Seiaravagaia. Nós repreendemos nessa noite todo espírito de loucura. Nós repreendemos nessa noite todo espírito de loucura. Repreendemos nessa noite toda perturbação das trevas. Receba vitória nessa noite, meu irmão. Receba vitória nessa noite, meu irmão. A tua vida é de Cristo, não é dos demônios. Você não é morada de demônios. Você é templo e morada do Espírito Santo. Você é templo e morada do Espírito Santo. Oh, adore, 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 adora. Eita, Jesus. Faz meu coração ouvir tua voz. Ceia da Aravácia. Chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Oh, Ramaga Chorodorovadas. Aleluia. Levante as duas mãos comigo nessa noite. E repita comigo. Diga assim comigo nessa noite: eu não vou deixar. Diga: eu não vou deixar. Mais forte: eu não vou deixar nenhuma frustração dominar o meu coração. Diga: eu creio no Deus em quem eu sirvo, e que a minha mente, e que o meu corpo, e que minha alma, que a minha vida pertence ao Senhor. Diga: a vitória, diga: a vitória é minha, no nome de Jesus. Quantos podem glorificar e aplaudir o nome do Senhor? Oh glória, oh glória, oh glória. Eita Jesus. Isso aqui não é terra de frustrados, meus irmãos. Isso aqui não é terra, não é igreja de decepcionados. Aqui é a igreja de vencedores, de crente lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Oh, aleluia! Aqui é terra de promessas, meus irmãos. Oh, glória a Deus. Que é lugar de recomeço e paz. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Amém, meus irmãos.